Muito bem, queridos. Vamos começar, vamos fazer uma oração. Pedir a Deus para nos abençoar nesse momento. Quero agradecer a presença de todos e vamos rogar ao Senhor para que nos dê aqui, nesse pouco tempo que teremos, pelo menos um direcionamento para que nós possamos servir melhor na nossa escola bíblica dominical. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por todos esses irmãos e irmãs que reservaram esse tempo para estarem aqui. E a despeito, Deus, dessa questão de tempo, quero pedir ao Senhor que permita que nós possamos conversar sobre os principais aspectos que envolvem, ó Deus, o ensino da nossa escola dominical, para que todos estejam conscientes, ó Deus, de onde estão entrando e com qual responsabilidade precisam servir em nome de Jesus. Por isso eu peço ao Senhor que nos dê todo entendimento e nos ajude a continuar crescendo nessa área, para a glória do teu nome. Amém. Então, queridos, eu reservei aqui alguns slides, eu imagino que todos estão vendo. Eu compartilhei a tela, né? E eu queria que você estivesse com o material ao lado para acompanhar, que nós vamos precisar dinamizar o nosso tempo a fim de permitir que eu possa ofertar aqui pelo menos uma linha para que nós possamos continuar e servir na escola bíblica dominical. Então você, por favor, manda um recado, qualquer coisa, ou abra o seu microfone e pode perguntar, tá bom? Considerando essa questão do tempo, a gente vai respondendo em loco à medida que as perguntas vão surgindo, porque precisamos tirar qualquer dúvida que existe em relação a esse trabalho. Amém? Então, meu querido, projeto da Escola Bíblica Dominical da City Key United. O que é isso? Onde vocês estão servindo, alguns já estão servindo, outros irão servir. E o meu desafio aqui é tentar passar para vocês um resumo de 6 horas de treinamento que eu já dei para os demais. Então, assim, eu estou resumindo 6 horas de treinamento e desses slides que eu coloquei aqui, a minha intenção é que a gente estenda uma hora e meia no máximo, mas que eu dê um norte para que todos vocês possam saber onde caminhar. So you only have to Lembrando, do it for 5 minutes, so you got another 25 minutes to wait, buddy. Eli está com o microfone aberto. Deixa eu pinar o Eli aqui, ó. Fechou. Foi Eli mesmo? Foi, né? Ih, saiu minha tela, né? Saiu a tela, gente? Não? Ok. Eu que cliquei aqui. Então, são 6 horas de treinamento que a gente vai resumir. Os irmãos puderam ver no grupo que eu coloquei o projeto da Escola Bíblica Dominical, que é o projeto inteiro, para que vocês pudessem ler esse projeto e ter uma ideia do todo, né? É bem possível que vocês não tenham entendido tudo, mas era importante que vocês lessem principalmente a parte que lhes cabia, que diz respeito àquilo que se espera do professor e aquilo que se espera do auxiliar, que é o caso de todos que estão aqui, professores e auxiliares. Os irmãos puderam ver que eu compartilhei um vídeo sobre como preparar a aula, que foi um treinamento também que nós demos, né? E esse treinamento é algo que você vai precisar consultar sempre. E meu desafio aqui é despertar em você que a preparação da aula ela tem que ser no mesmo nível que se espera de um pastor, não uma preparação vaga. Então é por isso que aquele vídeo Como Preparar a Aula está lá, para que você entenda a importância de preparar a sua aula para as crianças, e ali eu dou toda uma direção que precisa ser feita em relação a isso. E o terceiro vídeo é um vídeo da apresentação do projeto, quando nós tiramos dúvidas e outras coisas. Ao final da nossa reunião virtual hoje, eu vou publicar no grupo, ou devo pegar o e-mail de todos e mandar no e-mail o treinamento que nós fizemos com os professores, o primeiro treinamento, que diz respeito a esse material que vocês receberam. Aqueles que receberam e que estão em suas mãos, esse treinamento que vocês têm, eu vou passar o áudio desse treinamento, foram 2 horas de treinamento, né?
e os irmãos poderão ouvir uma explicação mais profunda daquilo que aí está. Então, seria muito importante que vocês acessassem depois esse treinamento e ouvissem essas 2 horas de treinamento para que vocês entendam melhor esse PDF, esse material que vocês receberam. Porque, como eu disse, hoje o meu intuito é fazer um resumo de todos esses treinamentos que nós já fizemos até aqui e tentar colocar no seu coração, despertar no seu coração o desejo de querer mais informação, querer mais conhecimento, estar mais preparado para servir na escola dominical. Dito isso, meu querido, nós vamos aqui avançar. Deixa eu ver aqui. Muito bem. E vamos começar com o texto bíblico, né? Você precisa lembrar do que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma. Ele fala de como o nosso culto, o culto que agrada ao Senhor, é um culto racional, é um culto inteligível, e logo depois disso ele começa a listar uma série de dons que, é claro, elas são usadas tanto para o culto como para o serviço ao Senhor. E uma das coisas que ele fala ali é que aquele que ensina, o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Esmere-se no fazê-lo. Se você ler o material, você deve ter percebido que nós esmiuçamos esse texto ali. Eu coloquei uma análise mais profunda desse texto. Mas o que eu quero que vocês entendam, eu acho que o texto está muito claro para o nosso entendimento agora, é que não importa se alguém é pastor, não importa se alguém é presbítero, não importa se alguém está discipulando, não importa se você está numa classe de escola dominical, e não importa se você é um professor ou um auxiliar na classe de 0 a 2 ou de 9 a 10, essas referências não importam, não diferenciam o que está aí no texto bíblico. E o que o texto bíblico diz é que, se nós quisermos ter um fundamento para o nosso ensino, é o esmero. O esmero é a dedicação integral, é a dedicação plena, é a dedicação profunda. É isso que se espera daquele que maneja a palavra de Deus. Manejar bem a palavra da verdade envolve justamente você entender que o fato de serem crianças que estão ali na frente de vocês não deve tirar de vocês a responsabilidade de fazerem da sua aula o melhor que vocês podem fazer em termos de compartilhar a palavra do Senhor, de pregar a palavra do Senhor, de ensinar a palavra do Senhor. É preciso fazer o esmero. E por que a gente tem dedicado todo o tempo necessário para fazermos treinamentos no comitê da IBD, para todos os professores, auxiliares, superintendentes, todos passaram por treinamentos? Por que nós fazemos isso? Primeiro, porque é uma novidade no histórico da nossa igreja. A igreja nunca teve uma escola bíblica dominical como a que estamos tendo agora. A nossa escola bíblica dominical completou 2 anos de existência, e esses 2 anos de existência, para os membros que estavam em Cambridge, é justamente 2 anos de escola dominical aqui. O que se faz e o que se fez também, muitas vezes em muitas igrejas, é você dividir crianças. Mas a escola dominical é um projeto muito mais amplo, muito mais complexo, e é por isso que eu compartilhei o projeto inteiro, para que vocês entendam que isso a gente não faz simplesmente no ajuntamento de pessoas, a gente não simplesmente despeja as pessoas em salas e deixa o Espírito Santo guiar. Não. Nós pedimos ao Espírito Santo que nos guie e nos dê toda a capacitação espiritual e técnica para que nós possamos alcançar todas as faixas etárias da igreja e, consequentemente, todas as famílias da igreja com a palavra do Senhor. Então, se você leu o projeto, você deve ter percebido que há uma preocupação, há um zelo pela organização, pelo ensino das Escrituras, há um zelo por tudo aquilo que você pode perceber ali. E é isso que nós estamos fazendo, baseado aqui em Romanos 12, versículo 7b. O que ensina, esmere-se no fazê-lo.
E nesse sentido, meu querido, qual é o meu objetivo aqui nesse tempo que nós teremos? É apresentar para os queridos as bases pedagógicas da nossa escola bíblica dominical, incentivando o melhor preparo dos professores e auxiliares que aqui estão, que compõem a nossa igreja, ou que vão compor o quadro do comitê da EBD da nossa igreja. E aí eu preciso que você entenda fundamentalmente a organização de tudo. Como é que se organiza esse processo? Quem é a liderança pastoral da igreja? É o conselho, são os presbíteros da igreja. Tudo está na direção do conselho da igreja. Também a junta diaconal é a liderança da igreja. Cabe à junta diaconal vários aspectos da organização da escola bíblica dominical e do culto. Então nós temos na figura dos presbíteros e na figura dos diáconos a liderança maior da igreja no sentido de alcançar o tudo. Agora, cabe ao conselho nomear comitês, e um desses comitês que a igreja dispõe atualmente é o comitê pedagógico. O comitê pedagógico é um grupo de irmãos que foi nomeado pelo conselho, representando algumas áreas da nossa escola dominical, e esse grupo de irmãos pensa as questões relacionadas à escola bíblica dominical de 0 até as altas faixas de idade, as duas classes de adultos e também a classe de novos membros. Então, tudo passa pelo comitê pedagógico. No início, essa era uma responsabilidade individual minha, como pastor responsável pela EBD. Mas ao final do primeiro ano, nós começamos essa transição e colocamos um comitê. Agora tudo passa por um comitê, conforme nós já percebemos como funciona a nossa igreja. Então, esse comitê tem 5 pessoas, nós vamos apresentá-lo, e é esse comitê que rege essa parte funcional da escola bíblica dominical. E também temos um comitê subordinado ao comitê pedagógico, que é o comitê da EBD. Então, se você é superintendente, se você é professor, se você é auxiliar, se você está envolvido com a escola bíblica dominical, qual comitê que você vai participar? O comitê da EBD. Todos estão lá. Hoje nós temos um grupo de 50 pessoas nesse comitê da EBD, e é com alegria que eu vejo isso, viu, irmãos? Porque quando nós começamos, se eu não me engano, nós tínhamos 20 e poucas pessoas no entorno da escola bíblica dominical, e hoje já dobrou, né? Dobrou. Se você fez a leitura do projeto, você deve ter percebido que um dos alvos do nosso projeto era o desenvolvimento de lideranças na escola bíblica dominical. Então, o fato de ter dobrado essa capacidade mostra que Deus está levantando pessoas para servirem nessas áreas na escola dominical, seja como professores, seja como auxiliares, seja como superintendentes, e estão ali todos servindo ao Senhor com alegria. Então já dobramos o comitê da IBD e isso é muito bom, que possa dobrar muito mais. Nós tivemos agora até um probleminha, porque está faltando-nos salas na igreja para comportar a realidade daquilo que nós queremos fazer, irmãos. Então, isso é muito positivo e é um diferencial da nossa igreja. Então, lembre-se, em termos de organização, a organização da igreja compete ao conselho, à junta diaconal, e em termos de escola bíblica dominical, nós temos o comitê pedagógico formado por 5 pessoas, e essas 5 pessoas que foram nomeadas pelo conselho, elas regem o comitê da IBD. Então, tudo que vocês venham fazendo no comitê da IBD, como o diretor executivo do comitê pedagógico, eu faço a partir das decisões do próprio comitê pedagógico, que são respaldadas pelo conselho da igreja. Então, como é que funciona esse comitê da IBD? Já disse, né? Tem um pastor responsável, que sou eu, tem a coordenação, hoje eu tenho feito a coordenação, e na minha ausência quem faz essa coordenação é o presbítero Estevão, que é o presidente do comitê pedagógico.
Nós temos os superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Vocês devem ter percebido no projeto que cabe aos superintendentes, na expressão da palavra, né? Superintender o andamento da Escola Bíblica Dominical. Então, eles dão a abertura, eles dividem as classes, e vocês já perceberam que eles vão até as classes quando está faltando 10 minutos para acabar e avisam da proximidade do término, para que o professor possa, então, se organizar em relação ao tempo e terminar a Escola Bíblica Dominical no prazo estabelecido. Você também tem professores e também tem auxiliares. Então, vocês que vão entrar, vão participar desse comitê, o comitê da EBD. É lá que será postada a escala, é lá que nós resolvemos todas as questões temporais da EBD, no momento que elas estão acontecendo, né? Se você já está lá, você já está contemplando isso e vendo como é que funciona. Então, o comitê pedagógico, ele funciona com um pastor responsável, que também é o diretor executivo, que faz a coisa acontecer. Tem o presidente, que é um presbítero. O presbítero, ele é nomeado pelo conselho, é o coordenador. Nós temos uma secretária, temos os membros que compõem o comitê e o membro ex-officio, que é o pastor sênior da igreja. E quem são esses irmãos? Então, pastor responsável, pastor Ângelo. Presidente, presbítero Estevão. Secretária, nossa irmã Martinha. Os membros que compõem a nossa irmã Merinha e Joyce, e membro ex-officio pastor Pedro. Então, observe, meu querido, que nós colocamos aqui basicamente, temos o pastor e o presbítero para compor, temos a nossa irmã Martinha representando a parte dos preteens, a nossa irmã Merinha representando o departamento infantil e a nossa irmã Joyce representando os jovens. Então, é esse comitê que tem atuado atualmente na nossa Escola Bíblica Dominical. Então, tudo aquilo que vocês quiserem saber de EBD, vocês podem procurar esses irmãos, podem procurar a mim, podem procurar o Estevão, que são aquelas pessoas que estão mais na execução, mas é importante que vocês saibam quem é que está operando a Escola Bíblica Dominical no dia a dia. Deu para entender até aqui, irmãos, essa parte administrativa? Alguém tem alguma pergunta? Se tiver, abra o microfone, pode fazer. Dou-lhe uma. Vou falar igual o Silvio Santos. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Muito bem, essa parte é fácil, né? Isso aí não tem problema nenhum. Tá uma maravilha. Mas vamos lá. Seguir agora para a parte técnica. Veja, irmãos. Se vocês observaram o projeto da Escola Bíblica Dominical, vocês perceberam que nós já dispomos de uma matriz curricular 90% pronta. O que isso quer dizer? Significa que nós sabemos o que iremos ensinar por todo o tempo da respectiva faixa etária. Por exemplo, quantos anos funciona a classe de 0 a 2? São 3 anos. 0, 1 e 2. Ela vai, depois disso, subir para outra classe, a classe de 3 a 5. Então, nós precisamos de um material para o berçário para 3 anos. Então, se vocês observaram o projeto, vocês perceberam que já temos estabelecido todo o material de apoio para esses 3 anos. Então, essa é uma realidade para todo o departamento infantil, essa é uma realidade dos pretinhos, essa é uma realidade dos adolescentes, essa é uma realidade dos adultos e dos novos membros. A única classe que ainda não está com a sua grade completa é a classe de jovens, mas mesmo assim ela já está planejada para 5 anos à frente. Então veja, o que é isso, pastor? Isso se chama matriz curricular, né? Nós focamos nos livros da Bíblia, é claro que
Muitas vezes nós não conseguimos executar o nosso plano porque nós dependemos do mercado, né? E nem sempre o mercado tem um material que nós precisamos. Então a gente depende disso. Mas quando esse material existe, nós focamos nos livros da Bíblia e seguimos uma alternância entre Antigo e Novo Testamento a cada período. Geralmente cada material dura em média 3, 4 meses. Então, uma vez que você estudou 3 meses o Antigo, você vai para o Novo. Você está no Novo, você vai para o Antigo. Ou se faz uma alternância entre os gêneros literários. Se você está em narrativas bíblicas, você vai para os poéticos, ou se você está nos poéticos, você vai para os profetas. Então, nós fazemos também essa variação. Por quê? A fim de trazer um espectro, panorama da Bíblia em termos gerais. Termos gerais. Nós queremos que a nossa escola dominical ensine toda a Escritura, não apenas porções das Escrituras, toda a Escritura. Então, toda a matriz curricular do departamento infantil já está pronta, está em execução. Então, ao final de cada ciclo, e a gente ainda não terminou o ciclo, porque no caso do berçário são 3 anos, a nossa escola bíblica dominical tem 2 anos. Então, quando terminar o terceiro ano, nós vamos sentar com o departamento infantil e rever essa grade, rever essa matriz curricular, ver os materiais que funcionaram, não funcionaram, e assim decidir pelos novos materiais que vão compor essa classe. Então é assim que funciona, é isso que acontece no bastidor, né? Quando você está aí cozinhando na sua casa. Isso aí está cozinhando, fazendo seu almoço, e nós estamos pensando aí em como vai ser a matriz curricular da nossa escola bíblica dominical. E executamos isso, né? Então veja, meu querido, que há uma preocupação com o que se vai falar, há uma preocupação com o que se vai ensinar, e quando você recebe esse material, está todo esse processo acontecendo por detrás das câmeras, né? E quem é que sabe disso? Só quem está envolvido. Só quem está envolvido é que sabe o que está acontecendo. Então é importante que vocês percebam isso e saibam quem procurar. Como todos aqui são do departamento infantil, é preciso que vocês procurem o departamento infantil relacionado a qualquer material de apoio. Material, eu não sei se eu estou enganado, deixa eu ver se ela está aqui, Merinha não está, a Claudete está aí. Mas eu não sei se eu estou enganado, mas Claudete é a responsável por isso. Não sei se Celinha também está atuando nessa área agora, porque eu tenho visto Sim, isso, né? sim, a Tenho Celia visto a tá. Celinha. Isso. É isso mesmo, né, Claudete? Sim, pastor, a Celinha é responsável pelo material. Muito bem. Então, todo o material, Celinha, a pessoa já estabelecida. Então, Claudete, ela tem toda a matriz curricular já reservada e separada, e os amados irmãos precisam procurar sempre os responsáveis para terem o material sempre irmãos, caso não recebam, porque há uma organização. Pode acontecer um erro aqui, pode acontecer um erro lá, mas é preciso que o professor também seja proativo. Porque se você não recebeu o material em tempo de preparar, meu querido, ligue, mande mensagem, sinal de fumaça, entendeu? Pegue o carro e vai lá tomar um café na casa da Celinha, tá? Mas pegue o seu material para preparar a sua aula. Não fique esperando, ok? Não fique esperando. Haja para que toda essa estrutura possa funcionar e abençoar vidas em nome de Jesus. Amém? Sobre a matriz curricular, nós temos alguma pergunta, queridos? Oportunidade, hein? Abre o microfone, pode perguntar se tiver. Dou-lhe uma. Não, não, não há. Não. Essa matriz, os responsáveis, eles foram votados ou eles foram escolhidos? Você fala a matriz curricular? Os representantes. Todos os representantes foram nomeados pelo conselho. Ok. Nomeados. Mais alguma pergunta? Alguém? 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 Ninguém?
Gente, eu acho que o Leandro fica melhor sem barba, vocês não acham, não? Tô olhando ali, ó. E agora ele cortou o cabelo também, eu tô vendo ali, ó. Cabelo baixinho. Isso aí, Leandro. Fique firme, viu? Fique firme. 20 Então anos vamos mais avançar. novo. 20 anos mais novo, né? Gente, Muito vamos avançar melhor. antes que a Julimari durma. Porque a Julimari já deitou ali, né? A gente Eu tá tô, percebendo que. acho que eu tô resfriando. Tô com todo questionado. Tá certo, Julimari. Você tá querendo entrar numa teofania, numa visão, num sonho, né? Nós estamos de olho em você. Tô mais pra sonhar mesmo. Então vamos avançar, queridos. Esse material que a nossa irmã Claudete passou para vocês, noções didáticas para o departamento infantil. Nós vamos entrar agora na primeira parte dele. Eu queria trazer aqui um resumo para os queridos. Deixa eu abrir aqui só um minutinho. Tem o microfone aberto aqui. Não. Ok. Então é o seguinte, irmãos. Se você leu esse material, você vai perceber que nós colocamos ali algumas definições. Colocamos definições de didática, de pedagogia, de educação cristã. Explicamos quem é o departamento infantil dentro dessa realidade. E tudo isso para que você compreenda o quê? Compreenda a sua responsabilidade na EBD como um ministério. Ministério. Quando se fala de ministério, não está se falando apenas de pastor. Porque a palavra ministério, ela significa serviço. O ministro é aquele que serve. Então, meu querido, esse é um princípio fundamental do reino de Deus, do Evangelho. Nós somos servos e somos chamados a servir ao Senhor. Na escola bíblica dominical, você deve servir. E como você deve servir? Então, desses termos todos, eu acho que o mais importante aqui para nós, em termos de resumo, seria o termo didática. Termo didática. A didática, meu querido, é o meio pela qual o ensino verdadeiramente ocorrerá ou não. E é preciso que você entenda que, no caso do departamento infantil, a didática ela precisa ser contextualizada para cada faixa etária. Se você, por exemplo, observar o material de apoio, deixa eu ver aqui na página, se você quiser seguir aí, na página 7, entendendo as faixas etárias. Se você quiser abrir aí e acompanhar comigo, entendendo as faixas etárias, página 7. O que nós temos aqui nessa parte do treinamento? Se você observar, eu coloquei uma lista para que você saiba como aplicar a melhor didática em cada faixa etária. Então, pensando nos melhores conhecimentos, nas melhores ferramentas, na nossa própria experiência em termos de educação cristã, cada uma das classes, ela possui necessariamente um número de alunos e professores adequados. Por exemplo, a classe de 3 a 5 anos, eu coloquei, por exemplo, que o número ideal de alunos seria 10, máximo 15, e em média sugere-se um professor e 2 auxiliares a cada 6 alunos. Por que eu coloquei isso? Porque essas são questões que visam o aprimoramento da didática em classe. Veja que na nossa igreja, até um pouco tempo atrás, nós tínhamos apenas uma classe de adultos, e era uma classe muito grande, né? Classe muito ampla, era quase a igreja inteira ali reunida. Agora temos 2 classes. E é inegável que só o fato de você diminuir a classe torna o ambiente mais propício ao aprendizado. Quanto menor a classe, melhor. Quanto menor, melhor. Quanto menos pessoas estão ali diante de você para você transmitir o ensino, melhor. Então você veja que houve uma preocupação de demonstrar o que seria melhor
para cada uma das classes. É claro que isso se aplica ao nosso contexto dentro das nossas realidades. A realidade que temos em termos de estrutura física, a realidade que temos em termos de professores e auxiliares preparados, a gente sabe tudo isso, mas a gente tem um ideal. Então, por exemplo, o nosso projeto de escola dominical, vocês devem ter percebido também que lá tem uma tabela no projeto pedagógico onde se fala diagrama ideal, diagrama anterior e diagrama atual. Então, o atual é o que está sendo executado, a divisão das faixas etárias na nossa igreja. Mas se você comparar o atual com o ideal, você vai ver que nós ainda não chegamos no ideal. Falta a gente ainda fazer algumas coisas para chegar lá. Mas por que não chegamos lá? Porque somos limitados pela estrutura física que a nossa igreja dispõe no momento, né? Então, essas limitações nos fazem adaptar muitas realidades. Você está aí na página que eu mencionei, na página 7. Eu quero que você observe, por exemplo, vou aqui agora usar a classe de 6 a 8, na página 12. O que você vai observar? Que eu coloco o número de alunos e professores, mas também eu falo de como precisa ser o ambiente da classe. Isso foi muito debatido no nosso treinamento ali, junto com os primeiros professores e auxiliares, e é algo que nós estamos tentando melhorar cada dia. Você vê pelas nossas classes do departamento infantil, você vê que os professores têm procurado deixar a sala o mais atraente e propício ao ensino possível. E isso eu incentivei cada um deles, que fizessem a sala um ambiente aconchegante para os alunos, porque os alunos eles precisam estar ansiosos de entrar na sala, né? Imagina uma sala totalmente branca, com as cadeiras brancas e como é que isso vai chamar a atenção de uma criança? Ainda mais hoje, irmãos. Ainda mais hoje. As crianças têm um celular na mão, um iPad na mão, que tem mais resolução do que qualquer material que nós tivemos na nossa adolescência. Então seria um erro gigante a gente ter um ambiente hoje que não fosse colorido, que não fosse atraente, que não dispusesse de materiais de apoio que incentive a criatividade, incentive o falar, incentive a manifestação do pensamento, incentive as crianças a entender o texto bíblico com esses apoios, né? A minha opinião sempre será essa. Eu sei que tem pastores que acham que isso tudo é desnecessário e querem espiritualizar tudo, mas eu vejo que Deus, ele utiliza todas essas coisas para falar ao coração. Essa é a graça comum que ele nos deu, né? Então você vai perceber que no ambiente aqui da classe de 6 a 8, caso temos aí algum professor auxiliar, veja que o tamanho precisa ser avaliado, as cadeiras precisam ser individuais, é a melhor escolha. E por que as cadeiras têm que ser individuais? Porque nessa faixa etária já existe um procedimento em relação a essas crianças que muda comparado com a classe de 3 a 5 e com a classe de 0 a 2. As crianças já estão ficando mais, não vou individualistas, né? Mas já estão tendo mais conhecimento acerca de si mesmas. E você vê que eu mesmo escrevi aqui no início que os hábitos estão sendo construídos nessas crianças, dando-lhes a capacidade inicial de comparar o certo e o errado. Então você vê que cada faixa etária há um nível de desenvolvimento nas crianças e, naturalmente, a classe da escola dominical ela tem que acompanhar esse desenvolvimento. E se você pode fazer isso, faça. Porque a ideia é proporcionar o melhor ambiente possível para a transmissão da palavra de Deus. É por isso que os materiais de apoio são excelentes ferramentas, né? Se você me perguntar, a Bíblia é suficiente? Óbvio. Só a Escritura, né? Nós queremos que a palavra de Deus é suficiente. Amém por isso, irmãos. Mas o ensino para as crianças pode ser avaliado didaticamente.
Então, se você colocar, eu não espiritualize, né? Mas eu acho que se você colocar a estrutura de aula de alguém falando 45 minutos para uma criança de 5 anos de idade, você não vai obter êxito didaticamente. Dificilmente essa criança vai te ouvir 45 minutos. Ela tem um prazo de atenção. Depois daquele tempo de atenção que ela tem, ela foca em outra coisa. Então, eu coloquei essas questões também aqui nessas tabelas relacionadas às faixas etárias, para que vocês entendam isso. Por quê? Você não consegue prender a atenção do aluno 100% do tempo. Cada faixa etária ela tem um período de atenção. Então, você precisa fazer o quê? Fala nesse período de atenção, e no momento que você percebe que a atenção está esvaindo, você usa algum material de apoio para trazer a criança de novo àquele assunto. Então você usa um recorte, você usa um fantoche, você usa um flanelógrafo, você usa um slide, você usa um filme, você usa alguma coisa, você usa vários elementos, vários materiais de apoio, uma canção, uma oração, uma roda. Você usa as situações para dar aquele momento de refrigério naquele momento de atenção, até que ela volta novamente à condição de ter a sua atenção. E é nessa hora que você entra com o quê? Com o que é importante. E o que é importante? A palavra de Deus. Então, o professor ele precisa ter essa sensibilidade. Ele precisa observar a sua classe e visualizar todas essas questões. Então, é fundamental. Onde você vai servir, meu querido? Se você vai servir na classe de 6 a 8, leia a tabela relacionada a entendendo as faixas etárias da sua respectiva classe. Veja as recomendações e as informações que eu lhe coloquei relacionadas a cada faixa etária e tente aplicar sua aula nessa perspectiva. Por exemplo, a classe de 9 a 10 anos, quando nós pensamos aqui nas atitudes do professor diante das características da idade, eu coloquei aqui, por exemplo, aconselha-se 12 a 15 minutos de ensino, podendo se dividir em duas partes. Então, essa afirmação, ela tem um pano de fundo pedagógico. Ela tem um pano de fundo que foi pensado e estruturado para que você opere da melhor maneira nessa faixa etária. Então, fale 12 a 15 minutos, mas você tem 30, 40. Você precisa aprender a dividir o seu tempo da melhor maneira possível para que a informação mais preciosa dessa aula, que é a palavra de Deus, possa ser falada no momento da atenção que aquela criança dispõe. Então, leia todas essas informações sobre as atitudes que o professor precisa ter diante da sua classe. Amém? Então, isso aqui é algo que dificilmente nós guardaremos tudo de uma vez. Não. É algo que você precisa sempre estar consultando. Quando você vai preparar sua aula, você precisa consultar essas informações. E é algo que você precisa também ir melhorando à medida que você também vai participando ali na classe. Então, entendendo as faixas etárias, essa parte. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esses 4 itens que eu coloquei aí? Abra o seu microfone, faça a sua pergunta. Pastor Ângelo, eu gostaria só de acrescentar uma coisa. Sim. É muito importante, principalmente da classe 6 a 8, eu acredito que de 9 a 10, nessa faixa etária, escutar as crianças. Porque às vezes elas têm muitas curiosidades e também elas têm informações. E o que eu tenho aprendido neste último ano é que às vezes eles vêm da aula anterior, não é que o professor não é fiel ao ensino, mas eles vêm também com perguntas. Então, é muito importante que a gente escute os alunos e
deem um tempo para dar uma resposta. Sim, claro. Na verdade, essa é a ideia do paidagogos que eu coloquei na definição de termos, né? O que é o paidagogo, né? O que é o aio? Você já deve ter lido na expressão bíblica que a lei serviu de aio. Aio. Não é alho falado em Minas, não, viu, gente? Porque se você falar a palavra alho em Minas, talvez alguém fale aio. Mas não é isso. Aio é o termo paidagogos, e que dá origem ao termo pedagogia. E qual que é a ideia desse termo em si? É alguém mais experiente, é alguém com mais sabedoria, alguém com mais conhecimento, que conduz uma criança em um caminho. Então veja que você tem diante de você uma grande responsabilidade, porque buscando a sabedoria de Deus, buscando a unção de Deus pelo Espírito Santo, orando pelos seus alunos, você realmente precisa ver naquelas crianças alvos da graça do Senhor. Então, ouvir as crianças, ouvir suas perguntas, dar total atenção, né? Brincar, conversar, exercer a disciplina, tudo isso é a função de um pedagogo, tudo isso é a função de um pedagogo, tudo isso é a função de um servo que quer fazer o melhor. Então, é fundamental que você tenha na sua ideia que aquela classe ali para você é um ministério. Você está servindo a Deus e precisa ver naquelas crianças um campo onde você está levando a palavra do Senhor. E essa palavra você quer que ela germine, então você se dedica, você aduba a terra, você rega, você cuida, você limpa, tira as arestas, mas você faz todo o processo para que aquelas crianças possam crescer. Então é fundamental que haja uma relação entre o professor e o aluno, uma relação de intimidade, de alegria, de regozijo, né? Isso é fundamental. Se nós entendermos isso, entenderemos a palavra do Senhor Jesus. O que ele disse? O discípulo não está acima do seu mestre. E o que ele diz mais? Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Então, o que nós queremos que essas crianças sejam? Nós queremos que elas sejam como o mestre Jesus. Então, o que precisamos fazer? Precisamos instruí-las muito bem. Então, tanto o falar como o ouvir são duas funções, são duas atitudes fundamentais para um professor e também para um auxiliar. Queria aproveitar e abrir um leque para o auxiliar, porque quem é auxiliar nesse processo? O auxiliar é muito importante, porque para que a palavra do Senhor seja aplicada, o auxiliar vai ser aquele que dará condições do professor ministrar a palavra. Ele está ali mantendo a ordem, ele está ali cuidando de uma criança que precisa de uma atenção especial, como sabemos que temos casos na igreja, né? Ele é aquele que dá o suporte ao professor. No nosso entendimento, queremos também que esses auxiliares, ao vislumbrarem o ministério de ensinar essas crianças, possam também ter no seu coração despertado esse desejo e possam também querer servir nessa área. Então, para nós, alguns serão certamente esse suporte, auxiliares, talvez por muito tempo, mas alguns outros serão despertados para essa função de também ensinar. Então veja que nosso propósito aqui é duplo, né? Eu acho que sim, eu acho que tem, eu acho que não tem, né? Que esse treinamento de depois. Verdade, eu tenho que até atualizar isso aqui. Mas eu tenho um treinamento que eu dei para os auxiliares. Então, se você é auxiliar e está aqui, eu vou também enviar esse treinamento dos auxiliares, porque eu dei o treinamento para os professores e auxiliares primeiro, e depois eu dei um treinamento para os auxiliares.
falando quem é o auxiliar nesse processo todo, a responsabilidade do auxiliar. Porque, sinceramente, irmãos, vamos tirar uma coisa da nossa cabeça aqui, ó. Deixa eu eliminar esse mal entendimento se ele está aí. Primeiro, em relação ao professor. Considerar que não precisa se preparar, melhorar, capacitar-se, porque vai ensinar para a criança. Pelo amor de Deus. Esse tipo de colocação é aquele que você vira pentecostal mesmo. Você fala assim, arreda de mim, Satanás. Entendeu? Existem professores que estão preparando, não aqui, não na City Kenai, viu, irmão? Isso acontece em outras igrejas por aí. Mas existem professores de departamento infantil que preparam suas aulas sábado à noite. Sábado à noite. Isso é um pecado, pastor? Pode ser que não. Pode ser que aquela pessoa realmente teve uma semana extremamente repleta de desafios, de complexidades, e o único tempo que ela teve foi aquele, né? Mas veja, irmãos, hoje nós dispomos de uma escola dominical que tem muitos professores. A maioria dos professores ensinam uma vez no mês. A maioria dos professores ensinam uma vez no mês. Isso quer dizer que vocês têm basicamente um mês para preparar uma aula. Dificilmente você vai conseguir me dar uma explicação plausível do porquê você está preparando a sua aula no sábado, antes dela acontecer no domingo, sendo que você teve um mês para preparar ela. Não faz sentido. É preciso que você entenda, irmãos, que o fato de serem crianças não torna a sua obrigação de se preparar, de se esmerar nessa preparação da aula menor. Pelo contrário, deveria ser maior. Deveria ser maior. O ensino para as crianças, meu querido irmão, é o ensino para uma base da igreja que precisa ser fortificado. Então, se você não valoriza isso e não prepara a sua lição com pelo menos uma semana de preparo, você está falhando como professor. Você está falhando. Você precisa melhorar isso aí. É fundamental. Você pega um pastor, por exemplo, pastor mediano, ou um pastor comprometido, se você perguntar para ele, pastor, quanto tempo que o senhor demora para fazer um sermão? Esse pastor ele precisa falar pelo menos 8 horas. No início, que ele pega o texto e fazer toda a análise, toda a situação, ele vai gastar 8 horas fácil. Agora, quando é que o pastor tem 8 horas no dia para poder preparar um sermão? Ele não tem. Ele tem que ir fazendo esse sermão dia a dia. Dia a dia. Pouco a pouco ele vai fazendo, pouco a pouco Deus vai falando ao coração dele, até o domingo, quando ele ministra a palavra do Senhor. O sermão, irmãos, é preparado assim, quando ele é bem preparado. A aula de escola dominical também tem que ser bem preparada. Você dispõe de tempo e você precisa usar esse tempo a seu favor. Não deixar para a última hora a preparação da sua aula. Aqui, por exemplo, no nosso departamento infantil, principalmente, são poucos professores que estão fazendo o seu plano de aula. E eu ensinei como fazer um plano de aula no vídeo Como Preparar Sua Aula. O plano de aula é fundamental para a boa execução da aula. E muitos professores não fazem. Então seria já um começo. Você começar a entender o que é um plano de aula e fazer esse plano de aula para a sua aula, para que você possa se organizar, preparar todos os materiais e ir para a classe já prontamente. Então pense nisso. Agora, indo para os auxiliares. Auxiliar, meu querido auxiliar, você não é menor que o professor. Não é. A sua função é tão importante quanto a do professor. Você é o suporte para o ensino da palavra de Deus.
Você é aquele que está garantindo uma via aberta para que aquele ensino possa fluir para os alunos. Então, quando eu mandar esse estudo, esse curso que eu dei para os auxiliares, por favor, leia todas as responsabilidades, leia todos os privilégios, né? Se aproprie dessas verdades e aplique-as no momento que você está ajudando os professores, ok? Não se considerem menores, porque vocês são muito importantes para o ambiente de classe e para a transmissão da palavra de Deus. Amém? Então, tirar essas raízes satânicas que muitas vezes insistem em nos incomodar, eu pergunto, tem mais alguma dúvida sobre as faixas etárias? Eu, pastor. Pastor, você está me ouvindo? Pastor Ângelo, Sim. eu tenho uma... Você está me ouvindo? Quem falou? Quem falou? Joana, Pode falar. isso aí que o senhor falou foi muito importante, porque quando eu fui dar a primeira aula para a turma que eu estou agora, que é de 3 a 5, então eu não tive muito tempo. Eu tive apenas 2 dias para preparar. Então, assim, eu vi que ficou, e é exatamente a sala onde nós temos essa criança que a gente precisa de ter mais atenção. E então eu fiquei assim, totalmente, né, na noite anterior, é claro, né, o tempo que eu tive de preparar a aula, eu fui na internet, peguei um vídeo, eu preparei alguma coisinha, mas não deu muito tempo para preparar tudo. Tanto é que terminou o culto lá e eu ainda estava dando aula. Sim. Mas foi boa a experiência, porque agora, então, que eu vou ter tempo para planejar essa aula. E a minha pergunta é com relação aos auxiliares. Essa preparação, esse plano de aula, eu devo entrar em contato com os auxiliares que estão na escala naquele dia para me ajudar, para eles ficarem inteirados, né, do que vai ser feito, de como será o plano de aula e tudo que vai ser feito ali, até o material de apoio que eu vou usar. Com certeza. Eu devo estar assim, junto com eles, para a gente fazer junto o mesmo material, para não ficar perdido igual eu fiquei da última vez. A pessoa, eu nem sabia quem é que iria estar comigo, e tanto eu quanto ela, nós ficamos meio que assim perdidos, né? Então foi bem assim, bem improvisado, mas em nome de Jesus eu não quero que aconteça de novo. Sim. Mas foi pela falta de transparência. Eu não sei o que aconteceu exatamente, mas hoje está tudo muito organizado. Você já está lá no grupo, né? No comitê da EBD. Sim, eu estou no comitê da EBD, mas é porque teve uma troca. Eu estava em uma turma e passei para outra turma. Sim, o seu caso, sim. Com 2 dias de antecedência. Sim, eu soube. Então, assim, foi uma situação assim, atípica, né? Certo. Então, assim, agora que você já definiu, então, a sua nova sala, esse contato com os auxiliares é fundamental. Por quê? Porque você precisa passar justamente o que você vai fazer, como você vai fazer, e colocar a disponibilidade deles dentro dessa aula que você imaginou, o que cada um pode fazer. Não somente isso, mas também é muito importante que você entre em contato com a Claudete no departamento infantil, a fim de saber o que o departamento infantil dispõe de material que pode ser usado, porque existem vários materiais ali guardados, né? Que às vezes a gente não tem conhecimento porque não pergunta, né? Então, perguntar o que tem disponível, pesquisar questões na internet, ouvir os auxiliares para ver se também alguém tem alguma ideia interessante, né? Porque se o auxiliar está ali, ele já deve ter também trabalhado nessa área em algum outro lugar. Então, ele talvez tenha alguma experiência para compartilhar que vai ajudar na aula. Então,
é muito bom que o professor e os auxiliares possam manter esse contato antes, ao invés de simplesmente chegar lá na igreja e se encontra todo mundo na sala e vamos ver o que acontece aqui, né? Exatamente. Então, a sua ideia é excelente, Joana, e na verdade é isso que eu espero que aconteça, tá bom? Excelente, obrigada. Pastor, Alguém eu mais tenho uma falou? pergunta. Eu Sim, tenho uma pergunta. A minha pergunta é com relação ao plano de aula. Por um acaso, o senhor tem uma cópia desse plano, uma cópia sem nenhuma anotação? Eu lembro que mais ou menos, acho que foi no ano passado, o senhor nos deu, sim, mas tem aí para enviar para a gente também? tenho, enviarei, tá bom? Tá. Obrigada. Irmãos, eu peço que todos, todas aí, por favor, assistam treinamento como preparar uma aula, ok? E dediquem tempo, tá? Nessa questão de tentar aprender a fazer um plano de aula. Eu estou disponível para ajudar qualquer irmão e irmã que queira executar isso na prática, tá? No comitê pedagógico, nós já temos lá alguns planos de aula que foram feitos por professores, que eu sentei com cada um e nós conversamos, fizemos aí os acertos, e eu compartilhei lá para que todos vissem como está sendo feito, ok? Eu dei uma pausa nisso, mas a intenção é voltar, exigir isso dos professores. Então, vai ter um dia que o pastor Anjo vai ligar e vai simplesmente falar assim, olha, eu quero o seu plano de aula da próxima semana na minha mesa. E aí você vai ter que mandar o plano de aula para mim e depois nós vamos conversar sobre o seu plano de aula, tá bom? Ver como é que você está fazendo ele. A Joana está até mostrando dela ali, né? Ver como é que você está fazendo. Eu já ia falar que eu estou seguindo esse modelo aqui que você, Sim, né, incluiu nesse material aqui. Eu estou fazendo o meu plano sim, de aula seguindo esse aqui. sim. Então, por isso que o slide está aqui, irmão. Então, o planejamento da aula é fundamental. Mesmo aquelas pessoas que não seguem um plano de aula impresso como esse, né? Todo mundo tem uma direção. E a direção mínima é princípio, meio e fim, né? E aí, o que que a pessoa geralmente faz? Vou começar aqui com um cântico, né? A gente faz uma oração, um cântico, aqui com as crianças, aí passa para a palavra, depois a gente tem aqui uma atividade, depois a gente tem um suquinho, um biscoitinho. A escola dominical mais básica possível, né, irmãos? Mas é muito mais do que isso, irmãos. A gente precisa melhorar. Então é preciso fazer um plano de aula, né? E pensando nesse plano de aula que está aí no seu material, se você quiser abrir, onde eu coloquei o plano de aula? Ou eu não coloquei o plano de aula? Eu coloquei o plano de aula. Ele está aí, não está não? Página 23. Página 23. 23. Vamos lá. Página 23. O plano de aula está aí, ó. Você tem o tema do dia, o texto bíblico e a síntese e objetivo. Qual é o objetivo? É aquilo que vai nortear toda a sua aula. O que você quer que a criança saiba? Por exemplo, você quer que as crianças entendam que Jesus Cristo é o Salvador. A síntese e o objetivo, meu irmão, é curto, é claro, é evidente e todas as suas ações na classe vão focar em mostrar para aquela criança que Jesus Cristo é o Salvador. Então, na sua introdução e captação da atenção da criança, você vai criar mecanismos para chamar a atenção dela e introduzir essa ideia de que Jesus é o Salvador. Você vai então fazer a apresentação do conteúdo. Como é que você vai mostrar que Jesus é um Salvador? Então, lá na lição tem várias ideias. Você vai simplesmente elencar essas ideias, vai tirar uma, vai colocar uma outra, vai dar uma melhorada aqui, vai expressar de uma outra maneira, mas a ideia é que você elenque o conteúdo, né? Como você vai apresentar que Jesus é o Salvador? Primeiro, porque ele morreu pelos nossos pecados. Segundo, porque ele derramou seu sangue. Você vai colocar essas ideias e vai passar essas ideias
para as crianças. E ao final você vai aplicar esse ensinamento. Tem que aplicar a realidade delas, aplicar o contexto delas, aplicar ao nosso dia a dia, a esse tempo ao qual nós vivemos. E um encerramento com oração. Então, se você escreve a sua aula aqui, nesse plano de aula, você tende a fazer uma aula mais dinâmica e mais focada. Se você não tem um plano de aula escrito ou mentalmente estabelecido, você vai dar, como diz lá em Minas, tiro para todo lado. Você vai estar tirando para tudo. Aqui, ó, Jesus é Salvador, aqui ele já é Messias, aqui ele já é uma teofonia, ali ele já é não sei o que mais. Você vai apontar tantas coisas que não será interessante para a criança, né? Você não está focado no seu objetivo. Você não tem um objetivo. Então você precisa entender que o plano de aula ele está aí para ser um mecanismo que te ajudará, não problematizar a sua aula. Ele vai te ajudar, porque o plano de aula é como dirigir um carro. É como dirigir um carro. Eu acho que todo mundo dirige aí, né? Não é possível. Mas você vai entender a figura de linguagem agora. Como é que é dirigir um carro? Quando você começa a dirigir um carro, lá no Brasil, você precisa aprender a apertar a embreagem, passar a primeira, soltar a embreagem devagar, apertar o acelerador à medida que você solta a embreagem, né? E quando você vai fazer isso a primeira vez, o que acontece? Você sai lindo, pleno, perfeito, né? Não. O carro pula, o carro morre, o carro engasga. Se você estiver aprendendo com o marido, ele já gritou com você 3 vezes. Mas veja, a primeira vez é sempre truculenta. Mas depois que você aprende, você entra no carro, liga o carro e sai conversando com alguém, lendo livro, mexendo no celular, fazendo não sei o quê. Você está fazendo tudo. De repente você já chegou no lugar, você nem sabe como é que você chegou. Por quê? Porque você está automatizado naquilo ali. Você já executa facilmente. Então o plano de aula é assim. Quanto mais você utiliza ele, mais rápido será para você fazê-lo, mais fácil será a aplicação, assim como é a direção de um carro. Então, não desista pelos trancos e barrancos do início, meu querido. Não desista, mas insista, assista o vídeo Como Preparar a Aula, sempre volte nele a fim de entender melhor. E se você tiver ainda dúvidas, se o vídeo não te responder, me procure, senta comigo na igreja, vai te marcar uma virtual, ou você me chama na sua casa para tomar um café ou comer um pudim. Nós estamos à disposição, né? Vamos criar aí um mecanismo para a gente sentar e conversar sobre o plano de aula, tá? Mas a minha intenção é que todo mundo melhore a maneira de ensinar na escola bíblica dominical. Então, tem a ideia que o plano de aula é fundamental, captar a atenção do aluno é fundamental, nada de ficar falando na escola dominical sem a atenção do aluno, gente. Pelo amor de Deus. Eu já vi algumas aulas assim, o professor ele vai falando, a criança está em outro lugar, entendeu? Não está nem aí para o que está acontecendo na classe. Então, é fundamental que você consiga captar a atenção da criança. Tem um microfone aberto aí, ó. Foi. Então, assim, captar a atenção da criança. E aí, alguns métodos podem ser utilizados para essa captação. Como é que você vai captar? Né? Eu lembro, por exemplo, de uma professora que ela queria ensinar, por exemplo, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa professora levou para dentro de sala de aula um cordeirinho. Que é o cordeirinho, bichinho pequenininho, né? Gente, mas foi um sucesso o tal do cordeirinho. Que cordeirinho quase que virou um mascote daquela classe. Por quê? Porque as crianças queriam pegar, queriam tocar, queriam ver, é o cordeirinho, mas foi a captação, né? Foi a captação da atenção das crianças. Então, as crianças estavam todas ali envoltas naquele momento ali
da classe, porque elas gostam de ir para a classe, mas quando o cordeirinho chegou, só tinha cordeirinho, meu querido. Só tinha cordeirinho, não tinha mais ninguém. E aí, captada a atenção das crianças, iniciou-se aquele processo de aula. Então, o professor ele precisa buscar informações sobre como captar a atenção dos seus alunos e assim aplicar a palavra, né? Isso qualquer pastor faz, só vocês observarem, né? Claro que tem alguns pastores que já começam direto. Então, por exemplo, quem estava domingo na igreja ouviu uma pregação sobre o temor ao Senhor, né? Josafá e o temor do Senhor. Como eu comecei falando do temor do Senhor naquele sermão? Eu comecei apresentando a relação de algumas bênçãos com o temor do Senhor, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor traz riqueza, o temor do Senhor faz aquilo outro. Então a gente fez uma explanação chamando a atenção de como o temor do Senhor é abençoado, né? Então você traz isso para depois entrar no texto. Então isso num sermão. Como é que você vai fazer isso em relação à criança? Captando a atenção. É fundamental também que vocês dosem as estratégias didáticas. Não se pode exagerar nas estratégias didáticas. Vou dar um exemplo. Eu tive uma igreja, por exemplo, uma sala que tinha praticamente um parque de diversão dentro da sala. O que você acha que aconteceu? Você acha que as crianças entraram na sala, sentaram nas cadeiras e começou ali a lição com uma canção, houve a captação e depois o ensino? Você acha que aconteceu isso? Não aconteceu. Por quê? O excesso de brinquedos, o excesso de utensílios, móveis, de brincadeiras e outras coisas, fez com que aquelas crianças elas entendessem que ao ir para a sala, elas simplesmente desfrutariam daquilo. Então, o que acontecia? Elas entravam, ficavam brincando naquilo, e o professor tinha já a primeira dificuldade antes de começar a classe. Qual era? Tirar as crianças dos brinquedos. Quanto tempo se perdia para tirar as crianças dos brinquedos? Aí a pergunta é, por que os brinquedos estão ali? É tão óbvio. Então, veja, a gente precisa ler o nosso ambiente e dosar as estratégias didáticas, né? Existem estratégias... Gente, toda hora não está abrindo aí. Quem que está abrindo? Ah, é a Fabiana ali, ó. Fabiana. Então, assim, nós precisamos observar o nosso ambiente e ver o que está acontecendo. Se você percebe que há algo na classe que está atrapalhando, então retire aquilo, ok? Retire aquilo. Agora tem o outro extremo. Tem aqueles que usam demais e tem aqueles que usam de menos. Não usa nada. Ele vai simplesmente entrar na sala e vai dar um discurso para a criança. Não tem como, gente. Não tem como. É preciso entender como ensinar cada faixa etária. Você precisa sentar com os alunos, você precisa trazer algo que os alunos estejam no contexto dos alunos e literalmente se abaixar, né, a posição deles. Tenha em mente o próprio exemplo do Senhor Jesus. Ok? Qual que é o grande problema que a gente tem para compreender os grandes mistérios de Deus? Qual que é? Deus é muito maior do que a criatura pode imaginar. Muito maior. Como é que o limitado vai conhecer o ilimitado? Como é que o derivado vai conhecer o Criador? Como? Não tem como. Então, tem muita coisa em Deus que a gente simplesmente não conhece, a gente não consegue entender. A gente precisa reconhecer que é um mistério. Mas o que Deus fez, irmão? Qual é o exemplo de Deus? Deus se humilhou. Deus ele assumiu a forma humana. Em Jesus,
E ele é a expressão exata do ser de Deus, porque nós sequer temos a capacidade de ver o Pai. Mas quem vê Jesus, vê o Pai. Mas veja que nós precisamos ver o Pai em Cristo. E Cristo se humilhou, assumindo a forma humana. Você vê que todas as expressões bíblicas, ao se falar das ações de Deus em relação a nós, que colocam partes humanas, ou emoções humanas, ou situações humanas em Deus, é tudo para nos fazer entender. E tudo isso mostra que Deus se humilhou ou se colocou na nossa posição para nos falar nessa imanência que é própria do Senhor. Esse exemplo deveria nos moldar em relação ao ensino com as crianças. Porque muitas vezes nós queremos simplesmente falar do ponto de vista do adulto. E claro, é preciso falar do ponto de vista do adulto. Mas é preciso entender que para captar a atenção dos alunos, né, você precisa se rebaixar nesse sentido, né, a criança, ao linguajar da criança, ao contexto da criança, à limitação da criança, tudo aquilo que envolve aquela criança, né? Ter esse primeiro contato como Cristo teve com o homem. E, tendo esse contato com a criança, elevar a criança à maturidade. É essa é a ação. Então, o que Cristo faz? Ele se humilha, mas ele se humilha para nos fazer a imagem dele. Ele se humilhou para dar-nos a sua mente, termos a mente de Cristo, para sermos o perfume, o bom perfume de Cristo, para sermos como ele, cristãos. Então, o professor ele vai seguir o mesmo método, ele vai entrar na realidade do aluno para elevar o aluno à maturidade. Quando eu falo maturidade, claro, irmão, em termos de desenvolvimento cognitivo e temporal, isso vai ser com o tempo. Mas aí, dentro daquela faixa etária, você precisa caminhar com essa criança, elevando essa criança ao conhecimento da palavra cada vez mais. Então, pode ser que isso seja talvez difícil de perceber em termos teóricos apenas, mas é isso que você precisa viver na prática, na sala. Talvez essa é a definição de sabedoria que eu coloquei aí no slide, né? Sabedoria. Sabedoria na condução das dúvidas. Não corte o seu aluno, meu querido. Não corte o seu aluno. Uma das partes mais importantes da sua classe é ouvir a pergunta, é ouvir a participação e usar perguntas e dúvidas como pontes para o conhecimento. Ok? Nunca subestime a pergunta e a dúvida de uma criança. Use a pergunta e a dúvida dessas crianças como pontes para o ensino que você tem planejado para aquele dia. Tenho certeza que, assim sendo, você vai perceber que Deus está te dando essa sabedoria, que vem de quem, gente? Vem de Deus. Mas vem de Deus na prática, ok? Não é uma coisa etérea. Ó, Deus me dá sabedoria e Ele dá e agora eu sou sábio. Não é assim que funciona. Deus vai te dar sabedoria, meu querido irmão, no exercício, no ministério da fé. E nesse ministério, no departamento infantil, na Escola Bíblica Dominical, você tem um excelente ambiente para desenvolver essa sabedoria com temor e tremor. Amém, queridos? Pastor, rapidinho, tem um plano de aula na página 28 e 29. Sim, ele está lá. Só que você quer só a folha solta, né? Isso que eu queria dizer, tá bom? Isso, eu vou te mandar depois, tá? Tá joia, obrigada. Alguém quer fazer agora as últimas perguntas, depois de ter me ouvido aí por essa 1h30? Fique à vontade, querido. Pastor, Sim.
Eu só quero dizer uma coisa, agradecer pelo treinamento, eu achei muito bom. E eu gostaria de ter tido esse treinamento quando eu entrei, né, pro departamento infantil. No início eu tive um pouco de dificuldade, e eu acho que seria interessante, né, que todo mundo que entrasse, logo de cara já recebesse esse material, né, Sim, porque já ajudaria bastante. amém, Jennifer. Na verdade, é isso mesmo, você está corretíssima, é isso que devia ter acontecido, mas foi uma falha nossa, né? Foi uma falha nossa, deu um start na nossa cabeça, quando eu vi, você vê, tem 30 pessoas aqui que entraram sem esse treinamento, mas os primeiros tiveram, entendeu? E isso deveria ter acontecido com os que vieram depois. Então, não aconteceu, então nós estamos acertando isso agora, né? Mas como eu tenho os treinamentos gravados, então todos poderão ter acesso a esses treinamentos também e poder se aperfeiçoar, né? E agora os que virão à frente, todos vão passar por esse procedimento que você mencionou. Então eu quero te encorajar, tá bom? Não sei se você teve tempo para ver como preparar a sua aula, né? E, e aí eu vou pegar o e-mail de todo mundo e eu vou mandar um e-mail explicando direitinho onde buscar a informação para cada aspecto específico, com os links respectivos e os PDFs respectivos. E aí, qualquer dúvida, Jennifer, irmãos, irmãs, estou à disposição, tá? Porque aqui o nosso tempo é limitado, porque todos temos os nossos trabalhos, vamos acordar cedo da manhã, essas coisas todas. Então, eu quis dar uma direção, mas caso qualquer um queira conversar comigo depois sobre o plano de aula, quer que eu faça uma avaliação, quer entender melhor algum ponto, só entrar em contato comigo que nós conversamos. Amém? Pastor, Sim, deixa eu sim, só interromper o senhor um pouquinho, é porque eu vou fazer a lista de presença que participou desse treinamento para a gente ter, né? Aí eu sim. queria só ler os nomes para ver se eu não esqueci de ninguém. Eu posso ler, quem não tiver me fala depois? Pode, Porque eu eu não até tô, fiz eu aqui não consigo. também. Ah, você já fez? Sim, Então tá bom, então depois eu eu só fiz vou aqui. colher esse nome. As pessoas que não estão aqui é a Elcivone. Se a Elcivone Ah, estiver aí, manifeste-se. vai lá. A Elcivone, a Ariana, a Beatriz, a Gemima, a Rebeca e só. E Todos os a, outros. e a Cristiane, que teve um motivo. E a Cristiane. Silvone, Ariane, Beatriz, Gemima e Rebeca e a Cristiane. Isso. Tá Então bom? tá, obrigada, pastor. Falou então, obrigada. Os outros estão todos. Mais alguém quer falar, quer perguntar, quer expressar um pensamento? Fica à vontade. Pastor Ângelo, Sim. você acha que seria interessante professores ficarem entre si com respeito àquelas crianças que eles veem que têm dificuldade de concentração? Esse tipo de atitude já é esperada também, né, Li? É Ok. preciso que você converse comigo, converse com Merinha, converse com Claudete, né? Que estão mais envolvidos nessa parte pastoral da escola dominical, a fim de entender contextos, né? Ok. Principalmente vocês que estão entrando agora, porque as crianças têm contextos, né? Tem situações de vida, problemas que já aconteceram, né? Questões que são explicadas quando você começa a entender um pouco da história dessa criança. Igual eu já falei, por exemplo, temos crianças com a questão do autismo. Então, existe todo um preparo nosso, pastoral, por detrás, que acontece, para que essas situações sejam cuidadas da melhor forma possível. Então, se o professor percebe qualquer situação, é importante que ele converse depois isso com essas pessoas, né? Tá bom? A fim de entender melhor e, às vezes, receber um conselho sobre como cuidar ou
tratar essa situação da melhor maneira possível, né? Tá bom, pastor, obrigado. De nada. Mais alguém? Pastor, só complementando isso aqui o Eli aí falou, a gente do departamento infantil, a gente tem agido da seguinte forma: não pedir o professor auxiliar ninguém para ir até os pais, entendeu? Porque nós temos um escudo, eu falo que a gente tem um escudo, e esse escudo é o Beni. Então, se Uhum. alguém tiver que dar a cara para bater, para falar alguma coisa, tudo, ele vai, entendeu? E ele tem esse respaldo por ele estar no conselho, ele sabe de coisas que pode estar acontecendo por trás de alguma situação. Sim. Então, se às vezes não quer falar comigo ou com a Merinha, assim, procura o Beni. Se o Beni não resolver, aí sim ele vai procurar outra forma de resolver. Tem o Beni também, ele, né? O Beni é o presbítero do comitê do departamento infantil, né? Então esse grupo de irmãos está aí para ajudar, né? E entender todos esses contextos. Então siga esse caminho. E essa questão que o Claudete falou é muito importante, né? Não ter esse contato direto com os pais antes de verificar com a liderança que eu acabei de mencionar aqui, tá bom? É preciso que a gente trate as circunstâncias com sabedoria, tá bom? E tem alguns professores que às vezes falta um pouco de sabedoria no tratamento de algumas questões. Se você procura a mim, Beni, Claudete, Marinha, a maioria das situações vão ficar claras num primeiro momento. Pastor Ângelo, Sim. Eu até concordo com relação ao comportamento, tem que agir com sabedoria e é muito bom saber que tem um Beni lá, né? Agora, eu já fui em alguns pais quando eu leciono e vejo que as crianças têm preocupações e preocupações relevantes com o ensino da palavra, tá? Uhum. Eu já vi crianças que foram ensinadas em casa sobre a criação como Deus criou o mundo, os animais que entraram na arca, e eles falam comigo, ó, meu pai me ensinou assim, minha mãe me ensinou assim, né? Mas a Bíblia fala de outra maneira, né? E, por exemplo, o último caso que eu tive, eu até comentei com o senhor, uma criança, quando eu estava lecionando sobre Raabe, e essa criança, ela teve uma dificuldade muito grande, porque ele olhava para mim e ele falava comigo, olha, mas ela mentiu, né? Então, eu acho muito importante lecionar, explicar do pecado, mas também levar ao conhecimento dos pais a dúvida que a criança está tendo no coração, porque isso aí tem que ser um trabalho em conjunto com a família. A gente fala uma coisa ou outra, fica sempre uma ponta. É claro, quando eu estou falando dessa questão e a preocupação que Claudete também manifestou, são coisas sérias, coisas que naturalmente não se trata de questões desse nível, né? Questões mais complexas. E como você vai saber? Quando elas acontecerem, você vai saber. Esse tipo de coisas mais complexas é fundamental que você procure a liderança primeiro, para que a liderança possa tratar essa situação da melhor maneira em relação aos pais. Não procure os pais diretamente. Agora, se as crianças estão envolvendo questões mais práticas nesse sentido, sobre aprender a palavra, se elas comentaram alguma coisa interessante na sala, ou se manifestaram alguma preocupação aqui e acolá, não há nenhum problema vocês conversarem com os pais sobre isso, irmão. Ninguém está proibindo essa atitude. Nós só estamos dizendo que existe uma preocupação pastoral em relação a tratar temas mais complexos que podem acontecer no ambiente da escola bíblica dominical. Então, só tenho atenção em relação a isso, né? Se acontecer alguma situação dessa, vou dar um exemplo, que não aconteceu, mas só para os irmãos entenderem. Imagine uma criança
no ambiente da escola dominical, ela diz que ela foi abusada pelo pai dela. Você vai procurar a mãe para falar? Entendeu? É isso que nós estamos dizendo. Esse tipo de situação, nível dessa situação, requer que você, como professor, procure a liderança da escola bíblica dominical para que essa possa tomar as providências cabíveis, tratando pastoralmente essa situação da melhor forma, né? Então, se você, por exemplo, procura a mim, procura o Beni, ou se procurar a Claudete e Merinha, com certeza elas vão procurar um ou outro para olhar essa questão e nós vamos dar o prosseguimento a essa situação. Então, esse tipo de situação é que requer uma atenção do professor em relação à liderança da escola dominical. As demais coisas, a gente conversa mesmo, a gente conversa com os pais, a gente fala, né, sobre o que aconteceu, deixou de acontecer. Essas questões básicas não tem problema, então são das questões mais sérias. Amém? Mais alguém? Ou podemos fechar? A Lu já chegou? Tô aqui, pastor. Cheguei, tomei banho, tô agarrada aqui, Pé quente, hein, Lu? não é? Ô, 100, pastor, só 100 para milhas fechar por aí, hora. eu queria agradecer, no entanto, e falar que é essencial mesmo, sabe? Aquilo que o senhor falou, as auxiliares com a gente, não tem como a gente dar aula se as auxiliares não estiver junto, engrenado com a gente. As auxiliares são Sim, extremamente importantes com nós. Agradeço a Deus sim, pela vida de sim. cada uma aí delas. Amém, amém. Então, irmãos, a gente agradeço, Lu, obrigado, tá? Ricardo também, obrigado a todos que falaram. Nós vamos fazer o seguinte, então 1h30 passou, tentei fazer um milagre aqui, né? Tentando acertar o nosso erro. Mas eu quero dizer para os queridos que estou totalmente à disposição para ajudá-los no crescimento em qualquer uma dessas informações do treinamento, tá bom? Nós temos gravado tudo que nós fizemos até agora e eu vou enviar esse e-mail, tá bom? Para você guardar esse e-mail aí com você, com todos os arquivos disponíveis, com todos os links disponíveis, para que você possa buscar essa informação. Você se tornar um professor, um auxiliar melhor, vai depender primeiramente de você, ok? Nós temos proporcionado os treinamentos constantes, né? Se eu não me engano, já foram 7 treinamentos ao todo em toda a escola bíblica dominical. Temos proporcionado os treinamentos. O próximo é para a juventude, os professores da juventude, que eu devo realizar também. E outros devem aparecer no decurso. Mas o treinamento é muito importante para isso. Mas o treinamento não adianta de nada se você também não se esforçar. Então é importante que você se esforce lendo, ouvindo, buscando informações. E hoje a internet ela é um mar de possibilidades. É um mar de possibilidades. A gente sabe que a internet é usada para o mal em muitos sentidos, mas em muitos outros vocês têm inúmeras facilidades na internet. Naquela parte, por exemplo, do material que fala sobre os materiais de apoio, que lá eu coloco, por exemplo, como flanelógrafo e tantos outros ali, né? A internet, gente, hoje você procura, e você tem assim, tanta coisa que você pode utilizar para uma aula, basta você querer buscar essa informação, basta você se apaixonar por esse serviço, por esse ministério, por esse ser servo para essas crianças e dedicar-se o melhor possível. Então, de posse do treinamento, o tanto que você busca no treinamento, se aperfeiçoa, e de posse de todas essas informações que estão disponíveis na internet, você com certeza tem o potencial para ser um professor muito usado por Deus, para ser um auxiliar muito usado por Deus na nossa escola bíblica dominical. Amém? Então, eu espero que nessa 1h30 que nós, 1h40 minutos que nós tivemos aqui,
eu possa ter, pelo menos, dado um norte, dado uma linha, um rumo, para que vocês entendam aquilo que nós esperamos e aguardamos que seja manifestado em cada um de vocês. Amém, queridos? Muito bem. Então, só para eu fechar aqui com chave de ouro, se eu não falar o seu nome, você diga, por favor. Tá bom? Glauci hoje chegou cedo? Cheguei no horário. Eu vi que eu não estava na escola dominical domingo passado, tá? Você acha que eu não vi, mas eu vi, tá? Não entendi o que foi. Glaucio aqui. Leandro, Eu tô com o Jennifer. despertador quebrado. O problema tá no despertador. Aham. Se eu não falar o seu nome, você diga, ok? Então, Glaucio, Leandro, Jennifer, Cida, Nick, Lu, Erione, Rosilene, Sara, Claudiana, Cecília, Antônia, Geni, Mara, Regiane, Fabiana, Ricarda, Julimari, Joana, Eli, Tânia e eu. Tem alguém que eu não falei o nome? Olha só, hein? Ô, Selma, você tá aí de suporte por Ione, né? Você fez o treinamento da primeira vez? Ih, eu não te ouvi, viu? Tá tão longe aí que eu não te ouvi, não. Fez, né? Ô, Ione, você vai atuar o quê? Como professor? Sim, ele vai ser professor, pastor. Nossa, por que o microfone dele tá tão baixo assim, hein? Ah, ok. Orione, olha, muito obrigado, viu? Porque o Eli também já tá ali, o Leandro, eu vi o Nick ali também. Quanto mais homens no departamento infantil, melhor, viu? Vamos dominar tudo, vamos dominar. É assim, raro homens se envolverem com o departamento infantil. Na primeira palestra eu mencionei isso, né? E naquela oportunidade nós tínhamos só o Beni de professor. E de lá para cá, aí já entrou o Leandro, tá aí o Eli, aí tá agora você, o Nick tá ali, ó. Então, olha, eu louvo a Deus pela vida de vocês, tá? É fundamental que nós tenhamos referenciais masculinos nas nossas classes de escola bíblica dominical, né? É importante demais. Então, louvo a Deus pela vida de vocês, que vocês possam realmente gostar desse ministério e servirem. Amém? Mais alguém? Ou fechou? Muito bem. Agradeço a presença de todos, queridos, viu? Deus abençoe. Eu estava gravando aqui e não sei se os irmãos perceberam que a imagem caiu. Não sei por que o aplicativo ele fechou aqui na minha frente e eu não sei se gravou por causa disso. Acredita? Porque estava gravando, mas não está gravando. Está stop recording aqui. Graças a Deus. Deus é bom. Nossa, então, acho que gravou. Mas deu uma queda aqui no aplicativo, né? E eu achei que tinha perdido tudo. Então, se esse treinamento ele gravou, eu vou disponibilizar esse link também no e-mail dos irmãos. Então, eu devo mandar uma mensagem hoje ou amanhã aqui no grupo, pedindo para todos compartilharem um e-mail, de preferência. Compartilhe o seu e-mail para que você possa receber todas as informações. Tá bom, queridos? Deus abençoe, muito obrigado. Tenha uma boa noite de descanso. Aproveite a noite. Fabiana, por exemplo, hoje é folga do pastor Pedro, ela está aí. O pastor Pedro está muito nervoso. Está assistindo o jogo do Flamengo. Ah, então tá bem. Então é por isso. É por isso que você está aqui, Fabiana. Se o Flamengo ganhou, ele está feliz. Se não, ele está triste. É por isso que você está aqui, porque Ganhou, ele está amiga. assistindo o jogo do 2-0. Flamengo. Exatamente, pastor. Ganhou, 2-0. Ganhou, né? Aí, ó, pronto, Obrigada, já falou. ganhou.
Milagres, milagres. Deus abençoe, queridos. Boa noite para todos, tá Obrigada, bom? pastor. Boa Até noite. mais. Obrigada, Fica boa com noite. Deus, Obrigada. queridos. Até mais. Até mais.